Ano de Olimpíadas e é aquela emoção. Vamos falar de esporte, gente. Esporte é saúde, esporte é educação, esporte é desenvolvimento. Eu sou Ellen Camila Martinelli, esposa do candidato a prefeito Gustavo Martinelli. E eu sou Ana Paula Benassi, esposa do empresário Ricardo Benassi, que é candidato a vice-prefeito de Jundiaí. E hoje a gente vai estar aqui com a Márcia, falando de esporte. Você acredita que esporte pode mudar a vida das pessoas? Então fica ligado nesse papo que a gente vai ter aqui com a Márcia. Isso aí que é assunto necessário, né, Márcia? Agradecemos a presença. Alô, obrigada, moçada, pelo convite, tá? Ano de Olimpíada, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia Mello e ex-atleta. Fui jogadora de handebol, para quem não conhece. Iniciei a minha carreira como atleta. Olha lá. Como atleta bem pequenininha, a nível escolar. E graças ao esporte, eu falo assim, hoje que... Tudo que hoje eu devolvo para o esporte é aquilo que eu passei lá atrás, né? Eu fui incluída pelo esporte, as oportunidades que eu tive com o esporte. Hoje estou aqui para devolver para a comunidade, para as pessoas que... Retribuir, né? Isso, sim. Retribuir tudo aquilo que ele me proporcionou. As alegrias foram muitas. Nossa cidade tem um histórico grande, né? Inclusive a Márcia, de esportistas, sim, né? Tanto nacionais, de importância nacional, quanto mundial, não é verdade, Márcia? Exatamente, exatamente. Que nem eu falo, nós que somos da geração anterior, lá atrás... Nós fomos ajudando a descobrir, né, os caminhos e abrir portas para essa moçada que chega hoje, né? E isso é interessante para a gente olhando hoje, para a gente foi muito mais difícil lá atrás, sim, né? Hoje as coisas estão bem mais fáceis. E, então, assim, sinto-me honrada de ter aberto, né, muitas portas para muitas crianças, muitas pessoas e ter sido espelho, né? Sim, um trabalho espelho. Lindo, muito lindo, nossa, né? Com certeza. Exatamente. Márcia, você falou que começou o esporte lá atrás, né? Na época da adolescência. E o que você acha qual é o principal incentivo para essas crianças e adolescentes na prática do esporte? Eu, assim, hoje, na prática, olhando assim, falando há tempos atrás, era mais fácil porque nós não tínhamos tanta tecnologia, né? Sim. Então, nós não tínhamos tanta variedade de opções de entretenimento. Exatamente. E isso, a gente era mais livre, então a gente brincava, a gente era rua, era jogar bola, era isso, subir em árvore, né? E hoje a criançada está mais restrita, né? Nós que somos mães agora, então... E o que acontece? Na prática, a gente vê isso, né? Muitas mães falam para mim, Márcia, você está salvando meu filho. Sim. A partir do momento que ele está aqui, orientado, cuidado com um profissional de educação física, sim, pensando, cuidando disso, para a gente é importante, nos dá uma segurança. Sim. Então, a gente vê depoimentos, eu vejo direto mães que me chamam na calada da noite, muito obrigada, gratidão, muito bom, né? Meu filho saiu do celular, Nossa. Meu filho saiu da rua. É gratificante, né? Muitas crianças têm problemas em casa, as mães às vezes me chamam, Márcia, eu preciso de que você me dê um conselho para o meu filho. Tem questão de disciplina, né? Nossa, sim. Aumenta o foco, né, o esporte. Exatamente. Eu não consigo falar com meu filho, mas você consegue. Então, assim, ele escuta, Márcia. Eu falei, tô aqui para ajudar. Então, assim... Ó, já tô convidando a Márcia para ir em casa, hein, Márcia? Por favor, põe regras em casa. Vamos lá, uma Márcia super nani na minha vida. E aí, então eu vejo isso, que o esporte é muito bacana. E é aquela coisa, a gente tem a inclusão social, a gente cobra o boletim escolar, a princípio eles ficam revoltados, mas não, ela até aqui vai até cobrar. Aqui, mas aí depois vira uma naturalidade. Uma concorrência. Poxa, eu entreguei, ele entregou o currículo, o histórico escolar, boletim escolar, e eu não. Opa, eu também tenho que entregar. E tenho que ir bem na escola para participar. Exatamente. Pro, eu tirei 9. Pro, eu tirei 6, mas eu prometo melhorar, tá? Então, assim, fica uma coisa bacana, sabe? A gente tá ali na rotina da criança, a gente tá vendo a evolução dia a dia.
E mesmo aqueles que nem a gente fala, a gente pega no colo, entra na atividade sem saber andar, caminhar, correr, saltar, que são os elementos Sim. básicos, né, para o esporte. E, de repente, você vê aquela criança desabrochar, Se transformando, se né? transformar dia a Isso mesmo. dia. É coisa linda, é muito gratificante. Márcia, nós como mães, como mulheres, né, a gente tem nosso projeto a Jundiaí que as mulheres merecem. A gente tem uma preocupação muito grande com os nossos filhos, aquela mãe que está naquela periferia, longe, uma área vulnerável. Tem muita área, assim, em Jundiaí, muitos bairros que precisam de ajuda, que as mães pedem, pelo amor de Deus, pra gente, por favor, ajudem nossos filhos, venham com alguma coisa que a gente possa não deixá-los na rua, Sim. né? Enfim, não ter essa escolha dos caminhos errados. Acho que essa preocupação é que toda mãe e mulher tem. Sim. Como é que a prefeitura poderia ajudar mais nesses projetos de incluir esses adolescentes, essas crianças com o esporte? Que a gente sabe que o esporte é algo transformador, a gente sabe, mas que formas assim mais efetivas a prefeitura poderia fazer para isso? Olha, Ana, eu passo isso há 13 anos, eu faço essa mesma pergunta. E eu já levei várias propostas para administrações passadas do município, que eu questionei, já cheguei, né, até me expus até demais, porque eu falo o seguinte: hoje a gente pensa no esporte de rendimento, competição, por exemplo, vou dar um exemplo prático numa equipe profissional. A equipe profissional, por exemplo, hoje de futebol, vai buscar atletas de fora para compor o grupo, para compor a equipe. Quantos talentos a gente tem na Exato. periferia? Nas Captar comunidades. e dar incentivo para as pessoas da própria Exatamente. cidade, né? E a proposta que eu trouxe para o município, por várias gestões, foi a seguinte: existe dentro da secretaria o responsável pelo esporte de rendimento? Show de bola. Existe equipe para participação? Show de bola. Existe equipe para iniciação? Show de bola. E equipe para esportes sociais? Não existe. E se você colocar na cadeia, a cadeia ela vem de cima para baixo e o social ou educacional é o primeiro que vem lá embaixo. Se a gente não trabalha primeiro lá embaixo, a gente não vai ter o rendimento lá em cima. Quer dizer, a gente pode fazer um trabalho social maravilhoso, né? Exatamente. Com certeza. Na minha ideia é essa, é ter dentro da secretaria também uma equipe direcionada Preocupada ao esporte com isso. social. Sim, fundamental, exatamente. Sim. E a gente, né, a gente percorre bairros onde a gente vê, por exemplo, um parquinho para criança que não tem nenhuma acessibilidade. Aí você chega lá, você fala, poxa, e aí, como é que tá? Se tivesse uma quadra, pra gente ia ser tão melhor, porque a criança ia brincar na quadra e a gente desenvolveria o esporte. Eu até falei, então falta escutar mais, escutar as pessoas, o que está precisando, o que funciona mais ali. Então, se o você esporte vem de conta voltando nisso. a falar sobre comunidade, eu vivo dentro delas assim 24 horas, né? Então eu sei o que acontece dentro, de cima para baixo. Então, toda a comunidade que você entra tem um timinho de futebol, uma equipe de futebol, que eu estou falando do futebol, que é o básico, que é onde eu trabalho ali atualmente, tá? Sim. Então, a minha preocupação com o esporte educacional e social, que eu falo tanto, é esse profissional da prefeitura visitar a periferia, visitar a comunidade. Tem um projeto do professor João Maciel. Beleza, o que ele faz? O profissional da prefeitura vai lá, averigua, fiscaliza. É sério, é legal. É sério, exatamente. Incentiva, né? O que o senhor precisa para a gente melhorar o projetinho do senhor? O básico, o projeto social precisa do básico. É uma bola, é um colete. Estrutura, né? É o mínimo, o mínimo. E isso, tenho 100% de certeza que o município pode agregar.
que é o E básico. tem muitos, assim, né? Tem muitos funcionários, né? Muitas pessoas que querem o bem, Sim. né? Tanto funcionário público que Sim. trabalha muito forte pelo município. Então, mas na verdade é isso, é esse compilado, né? Isso. Da prefeitura chegar até essa comunidade, ela Ele ouvir as pessoas. precisa Sim. ter Não ali tem que ter essa dentro. distância, né, Ellen? Sim, com A certeza. gente precisa, exatamente, a gente precisa acabar com essa distância. Precisa ter um profissional ali dentro da periferia, entender para a gente ir junto. Porque assim, eu imagino, né? Eu sou uma pessoa bem simplista. Para mim, o pouco que a gente consegue para o projeto, o pouco para a gente já é muito. Já é muito. O pouco, essa é o lema, é a chave. O pouco para a gente já é muito. Uhum. Eu sempre imagino, sempre tem dentro de uma equipe de futebol, por exemplo, da cidade, um clube de futebol da cidade. Tem bolas lá que não, eles vão descartar. Dentro da prefeitura tem bola que está em desuso, tem material esportivo, coletes, rasgadinho, furadinho, lá, mas que dá para a comunidade usar. Não estou Entendi. falando em aquisição de material de primeira linha. A bola pênalti da Copa do Mundo, a bola de R$1.000, a bola de R$500, uma bola semi... Começa com o básico que seja, isso que você quer dizer, né? Exatamente, Para não ter essa desculpa de não temos exatamente. verba. Peraí, vamos entender Aí como que é isso. esse próprio, vamos ter o processo, aí daqui 3, 4 meses, 6 meses, vamos fazer um processo, a prefeitura abre um processo seletivo para montar a equipe principal da cidade. Pô, eu, como responsável pelo esporte social, senhor José, o senhor tem algum menininho assim que o senhor revelou nesses dias? Tem, o Pedrinho, o Chiquinho e o Zezinho. Vamos cadastrar ele para o processo seletivo. Legal. Processo seletivo. Conclusão, vamos montando a equipe da cidade. Que é da criança que saiu lá da periferia, do seu projeto, do meu projeto, do seu projeto. E nós, como mulheres, mães, gente, esporte é resgatar vidas, não é verdade? Ellen, eu já ouvi assim, quando eu iniciei no projeto do Travil, lá todo mundo sabe que é um outro nível, o pessoal é fechado, eles trabalham, é uma comunidade perfeita, né? Tranquilo, cada um tem o seu lema de trabalho. Ali, o primeiro projeto que eu trabalhava, iam crianças do Varjão, ou seja, da periferia, e bem grotesca mesmo. Então, resumindo, eu comecei a fazer amizade com eles, que eles iam de bicicleta e eu ia de moto. Então, assim, eles começaram a fazer a arte no meio do caminho, então eu comecei a ir e voltar com eles. Eles de bicicleta e eu de moto. Então, resumindo, eu acabei pegando uma afinidade bem grande com eles. E certa vez um menino não foi treinar, não foi outra, não foi para aula, perdão. Não foi uma vez, não foi outra. Eu fiquei preocupada. Peguei minha moto, peguei a fichinha cadastral da criança, tem lá o endereço. Vou até a casa dele saber o que aconteceu. Aí eu peguei uma viela aqui, sobe viela lá. Onde mora o fulano? Ah, mora lá, tá lá em cima. Subi, no meio da comunidade e tal, com a moto e tal. Cheguei lá, eles estavam jogando aquele golzinho pequenininho, né? Que ele brinca no gol a gol e tal. A hora que ele me viu, ele veio correndo e falou, chegou a minha mãe. Minha mãe já chegou. Olha só. Eu falei, meu filho, eu estou preocupada. A partir daquele momento, eu comecei a chamar todas as crianças de filhos. E desde 1900 e Pedro Álvares Cabral, que a gente brinca aqui, são 16 anos de trabalho, eu falo que hoje eu sou vó, né? Então, eu sou vó já de muitas crianças, eles me chamam de filhos até hoje, meninos com seus 20 e poucos anos. Legal. Casados, pais já de família, e eu sou hoje vó. E você pode ter certeza que você tem um pontinho ali no coraçãozinho de cada criança, de cada adolescente, que você fez fazer a diferença na vida dele, com certeza. Hoje, para você ter uma ideia, eu falo assim, que é uma maneira de a gente agraciar eles e homenageá-los. Esses meninos que começaram comigo lá atrás, da Vila Real, é coisa louca. Hoje, eles fazem parte da minha diretoria. Tá vendo? Olha lá. Meu estatuto é composto hoje por ex-atletas filhos,
que nós formamos lá atrás. Acreditaram no projeto, viveram a realidade do projeto e hoje são... Exatamente. Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante. A gente vê que dá certo. Sim. Então, Márcia, um dos objetivos do Gustavo Martinelli e do Ricardo é ampliar essa captação de recursos das nossas empresas, da nossa cidade, que continuem aqui na nossa cidade, porque muitas empresas são voltadas com projetos para outra cidade. Por quê? Porque não tem essa captação eficiente aqui para ficar essa verba no nosso município. Então, um dos projetos dos nossos maridos, né, Ana? Isso. É a captação desse recurso. Sim. Entendeu? Eu acho de grande valia essa proposta, porque, que nem eu falo, eu a partir do momento que colocamos como meta buscar recursos, porque nós chegamos no ponto que nós já atendíamos 650 crianças em 8 núcleos, e eu falei, gente, chega uma hora que a gente tem que parar e falar, vamos fazer o processo inverso. Os projetos continuam com o voluntariado e eu vou buscar a captação. E na busca da captação, foi aí que a gente começou a trabalhar em cima dos projetos incentivados da Lei Federal e da Lei Estadual do Incentivo ao Esporte. Então, conclusão, estive em muitas empresas e, na época, isso há 10, 12 anos atrás, pouco se sabia da lei, poucas pessoas. Então, a gente batia na empresa, na porta da empresa, conhece a Lei de Incentivo ao Esporte? Não. Trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte? Não. Então, assim, era difícil, a gente tinha... Então, as portas... Mas quando tem esse respaldo, eu imagino, né? Quando você tem um respaldo da prefeitura por trás, a empresa, eu acho que ela tem um outro olhar. Não desmerecendo ninguém, mas o trabalho é outro, né? Isso eu falo há 10 anos atrás, quando a gente começou, há 14 anos atrás, né? Então, assim, muita coisa mudou. Sim. Então, hoje a gente vê, tem a ISO, tem onde eu estava lendo sobre a ESG, as empresas têm que estar na ESG, ESG. Então, todas as empresas atualmente têm que estar linkadas à responsabilidade social. Então, isso. Então, fica e bacana. A gente tem que bater de porta em porta, sem medo de... empresa. Eu falo pessoalmente, a empresa hoje, não sei se eu posso falar o nome, a empresa hoje que nos apoia, maravilhosa. Então, resumindo, ela tem toda essa preocupação com a responsabilidade social. O que ela mais me perguntou sobre educacional. A criança na escola está aqui, a documentação dele. Sim. Então, resumindo, as coisas mudaram muito. Mas, independente disso, o apoio público é essencial. Tá? Com certeza. A gente junto, dar as mãos e ir para essa luta junto. Lutar pela causa. É o esporte social, né, Márcia? Exatamente, que nós vamos revelar o atleta, na minha ideia, e ele vai ser... Dá oportunidade para os menos favoráveis, não é verdade? E outra coisa que eu falo, eu estava lendo também, eu gosto de ler muito. Eu leio muito, toda noite paro para ler um pouquinho. Eu, na verdade, estou sendo a voz daquele que não tem, que está sem acuado, voz. que está... Então, eu estou erguendo essa bandeira, dando para eles a oportunidade deles serem ouvidos. Márcia, obrigada. E a gente está muito feliz porque, quer queira, quer não, uma mulher falando de esporte, né? E como a gente está aqui pelo trabalho da Jundiaí que as mulheres merecem, dá muito orgulho na gente saber que tem mulheres à frente disso, pensando nessa causa do esporte, que é tão importante para a gente desenvolver todo esse projeto social como um todo, transformar a Jundiaí numa cidade ainda muito melhor para se viver. Isso mesmo, né, Ana? Transformar a Jundiaí na Jundiaí que as mulheres merecem. Muito bem. Isso mesmo. E olha, gente, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem nossos vídeos. Os nossos Instagrams estão aí alimentados de muita informação e conteúdo importante para vocês. Qual é o seu Instagram, Ana? O meu é ana.paulabenassi. E o seu? @ElenCamilaMartinelli. Sigam a gente, pessoal. Ajudem a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo tão legal pela cidade. Isso aí, muito obrigada.